adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Mais uma noite, estamos na casa do Pai, celebração da família ao Senhor, aonde possamos estarmos diante dEle com alegria, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, e este lugar é chamado casa de oração. Falei para o teu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, para derramar o seu coração. Fale para ele, para ela. Derramar o seu coração, a sua vida, diante do altar de Deus. Amém. Que bom você estar aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo em nosso meio, nesses últimos dias, que antecede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós temos que estarmos preparados para o grande dia da vinda. Renove o teu coração. Você veio aqui nesta noite para renovar a sua aliança, fortalecer a sua aliança com o Senhor, e você tem que abrir o teu coração, não se intimidar diante de situações. De repente você está passando por situações adversas, mas o Senhor te trouxe aqui e te garante uma grande vitória, um grande milagre, uma grande liberação da parte dEle. Você crê assim? Você crê dessa maneira? Uma semana que se começa aí, uma semana que se inicia, e você tem uma semana, você vai ter uma semana de vitórias, quando você coloca o Senhor à frente. Senhor, vai à minha frente, vai à minha destra, Senhor, peleja todas as minhas guerras, peleja as minhas batalhas, e o Senhor será contigo por onde quer que você for. Por onde quer que você for, o Senhor será contigo. Amém? Levante suas mãos para o céu, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos na tua casa, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Venha nos purificar, Senhor, nesta noite. Queremos nos apresentarmos diante do Senhor, puros, santos e irrepreensíveis diante do teu altar. Queremos ter as nossas vidas transformadas, queremos ter as nossas vidas restauradas pelo Senhor. Queremos ser diferente de como temos sido. Venha nos despertar, venha nos avivar nesta noite. Que esta noite seja uma noite de cura, que esta noite seja uma noite de libertação, que esta noite seja uma noite de renovo, onde eu possa, Pai, entregar a Ti o meu louvor, o meu melhor louvor, a minha melhor adoração. Que este meu irmão, que esta minha irmã que está aqui nesta noite, possa ser marcado pelo Teu Espírito, marcada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Aquele que está acompanhando pela web, pela internet, Senhor, alcança onde quer que ele esteja, em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, aonde quer que ele esteja. Toca, Pai, a vida desta pessoa, trazendo, Pai, a transformação, trazendo, Pai, a cura, a libertação, a transformação que ela precisa da parte do Senhor. Nesta noite, Pai,
Venha visitar os nossos amados, venha visitar as nossas famílias. Venha visitar, Senhor, a cada familiar representado aqui nesta noite. Que possa ser impactado pela presença do Teu Espírito, marcado pela Tua palavra que não volta vazia, mas ela prospera naquilo que nós liberamos. E nós liberamos palavras de vida, nós liberamos palavras de restauração, de cura, de libertação, de restauração de lares, restauração de famílias. Assim nós declaramos: recebe, Senhor, o nosso culto nesta noite, recebe, Senhor, o nosso melhor, e nós Te daremos todo o louvor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte em nome do Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Seja bem-vindo em meus nossos louvores. Aleluia. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, e declaramos que o Senhor é bom. Entrai por Suas portas com ações de graças, e nos Teus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por Suas portas com ações de graças, e nos Seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é muito bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Declare sua gratidão a Ele. Entrai por Suas portas com ações de graças, e nos Seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom. Eu sou. Aleluia. Nós Te agradecemos, Senhor, porque as Tuas misericórdias são infinitas para mim e para você. E nós vamos declarar a palavra de Deus. Declare nessa noite: a misericórdia do Senhor ela dura para todos sempre, e de geração Ele é fiel. O Senhor é bom. Diga: Ele é muito bom. Eu sou. Mais uma vez, declare: o Senhor é bom. Eu sou. Que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom.
Obrigada, Jesus. Nós estamos aqui para sermos surpreendidos por essa presença que vai abrir os nossos olhos espirituais, que vai fazer com que o fogo do Espírito esteja sobre nós, vai fazer com que a nossa semana seja cheia da presença de Deus. E assim como aconteceu com aqueles discípulos a caminho de Emaús, eu quero declarar sobre você, sobre o povo de Deus, olhos abertos, para você contemplar a presença do Todo-Poderoso na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, venha limpar o nosso coração, venha limpar a nossa vida, venha arrancar da nossa vida tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de estarmos frente a frente contigo, porque o nosso maior prazer é nos assentar à mesa com o Senhor. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida de mim, de você, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está aqui, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma o teu lugar, Senhor, de honra. Tome um lugar de honra. Ele já está aqui. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao
arrumamos, perfumamos ela. Nós preparamos, Senhor, o nosso coração. Tome o lugar. Mais uma vez, nós arrumamos. Nós preparamos. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar. Reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honra. Tome o lugar. Tome o lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Nós reconhecemos que tu és o nosso Deus. Toma o teu lugar. Nós queremos levantar o trono de Deus nesse lugar, dizendo que Ele é santo, que Ele é digno. Senhor, os nossos olhos já estão abertos para contemplar a Tua majestade, para contemplar que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso. Oh, Senhor, nós fechamos os nossos olhos para aquilo que nos incomoda, para aquilo que nos tira da Tua presença e focamos no trono. Focamos no trono, porque nós queremos construir essa intimidade contigo. Só tu és santo, só tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Tu és santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre, Senhor, esse é o clamor do nosso coração. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, Senhor. Nós cantamos pra ti, declaramos: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e
amor. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Eu vou construir, eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Nós não seremos abalados. Nós estamos aqui, Senhor, porque assim como Abraão foi reconhecido por ser amigo de Deus, nós queremos construir este relacionamento e sermos reconhecidos como um povo que é amigo do Senhor, que ama estar com o Senhor, que tem prazer na presença do Senhor. Não existe outro lugar maior, melhor que nós possamos estar a não ser diante do nosso Deus. Oh Pai, recebe cada palavra, recebe, Senhor, cada louvor, como um ato do nosso coração, como aquilo que nós sentimos pelo Senhor. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar? Cante pra Ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, Meu bom pastor. Pai, neste momento, nos apresentamos como teus servos e filhos, para adorá-lo em espírito e verdade, para prestar o nosso culto, para dedicarmos a nossa vida a Ti, porque aprendemos que a nossa vida não tem sentido sem a Tua presença, sem a Tua glória,
sem a tua unção. Por isso nós estamos aqui como igreja, declarando o nosso amor e permitindo que a tua graça nos envolva e nos banhe a todos com teu amor, misericórdia, bondade, em nome de Jesus. Diga como é bom, Senhor, estar aqui nesta noite. Amém. Que as palmas glorifiquem ao Senhor. Podemos assentar abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para poder cultuar este Deus maravilhoso que tem nos cercado com tanto cuidado, com misericórdia, com bondade, com amor. Por isso aqui nós estamos, não para somente pedir, mas principalmente para entregar a Ele as nossas vidas consagradas em louvor e adoração, porque somente Ele é digno. Gostaria que a bênção do Senhor alcançasse você nesta noite, que alcançasse você também, que está em casa, em trânsito, no trabalho, que está cultuando conosco ao vivo, ou que vai cultuar depois com a gravação. Que a bênção de Deus alcance você. Gostaria de pedir gentilmente a você que compartilhe o culto desta noite, porque você é um missionário e evangelista deste tempo. Que esta palavra possa alcançar alguém, e é simples, é só compartilhar, alguém vai ser alcançado com esta palavra. Que você possa encontrar alguém sedento e faminto para receber aquilo que o céu tem para oferecer. Não esquece de curtir e também de deixar o seu comentário, é muito importante. Gostaria que vocês conhecessem também o nosso canal no YouTube. Temos lá inúmeras ministrações, já ultrapassamos a marca de 350 mil visualizações, parece muito, mas não é. Mas que estas ministrações possam alcançar você e te abençoar de alguma forma. Uma igreja forte é uma igreja que ouve a palavra, que pratica a palavra, que vive a palavra, e não tem outra forma senão você buscar. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra tradução diz que fé vem por ouvir e ouvir a Deus. Então é desta forma que você vai treinar o seu espírito a ouvir Deus. Que em nome de Jesus você seja abençoado de alguma forma. Que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe, tá bom? Gostaria também que você pudesse tocar no sininho, se inscrever no canal, e ali você marca todas para receber as atualizações que fazemos no nosso canal, para você sempre estar atualizado. Eu gostaria que você também desse o seu like e deixasse o seu comentário. Para nós e para o canal é muito importante. O nosso site estava em manutenção. Eu acredito que a situação para a semana já está normalizada, então você pode entrar e você pode conhecer a nossa igreja, nos conhecer melhor, tá bem? A visão, declaração de propósito, corpo de governo, as fotos, enfim, tem muita coisa interessante lá para você, tá bem? Uma outra coisa muito bacana para falar é que no dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente vai fazer um jantar especial que vai acontecer no dia 11, no sábado. E muita gente já está procurando, fazendo a sua inscrição. É um preço promocional, R$ 45,00 por pessoa. Nós vamos fazer um jantar bacana para poder acolher os casais. E teremos uma palavra especial. Este momento vai ser ímpar. Nós ficamos 2 anos sem poder fazer este evento por conta da pandemia, então nós queremos voltar e voltar com força total.
tá bom? Quero agradecer quem já fez a sua inscrição. Gostaria que vocês indicassem para um amigo, para um conhecido, para um parente, não é? Que precisa ouvir uma palavra direcionada para casamento, relacionamento, vida 2. E nós vamos estar aqui para sarar os relacionamentos. Nós vamos estar aqui para ajudá-los a vencer algumas limitações. Então, entra no Facebook, acessa lá o link e faça sua inscrição pelo Simpla. Na verdade, íamos manter o preço, o valor de R$80, mas existe um valor cobrado pelo Simpla para administrar que a gente precisa pagar. Então é por isso que a gente colocou o preço, o valor de R$90, tá bom? Amém? E que esse trabalho possa edificar muitos casais. Uma outra coisa que eu preciso falar é que nós temos este curso bíblico que vai encerrar as inscrições no dia 22. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça. É de grátis, você não vai pagar absolutamente nada. Quem sabe da próxima vez existe aí um valor, não sei. Mas eu gostaria de incentivá-lo a fazer este curso bíblico. Vai te trazer assim muita substância na fé, e você precisa ser fortalecido em Deus. Então este curso vai ser via internet, online. Você vai poder fazer no dia que você quiser, na hora que você quiser, na comodidade do seu lar. Você vai poder assistir o vídeo quantas vezes você desejar. E nós vamos passar as instruções, acredito que já na terça-feira nós já vamos liberar o nosso primeiro vídeo. São 12 matérias, duas liberadas, duas aulas por semana, seria num dia 2 aulas e no outro dia 2 aulas. Então são 4 aulas na semana. Mas você faz 2 aulas num dia e 2 aulas no outro dia, não pesa, o tempo é de 45 minutos cada aula, é rapidinho. Tenha lá o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia, para você fazer suas marcações, anotações. Eu acredito que Deus vai falar muito com vocês, tá bom? É de um dos pastores mais reconhecidos do Brasil. Este pastor, para vocês terem uma ideia, num dia, a sua igreja batizou 3.000 pessoas. Então é uma igreja que serve de referência para nós. É um dos pastores que me mentoria, eu aprendo muito com ele, cresço muito com esse pastor, e sou seu admirador, e de certa forma, mesmo que à distância, filho na fé, né? Porque a gente tem sido muito edificado. Então gostaria de desafiar você a participar desse projeto. Nós vamos galgar este degrau primeiro, depois tem o curso de liderança, e depois, para quem tem vocação, um curso para pastor, tá bom? Nós vamos ter a formatura e vamos ter o certificado de conclusão, tá bem? Conclusão do curso aproximadamente 6 meses, mas nós vamos sentir como vai ser o andamento do grupo. Nós já temos aproximadamente 100 pessoas inscritas, então eu acredito que vai abençoar muita gente em nome de Jesus, amém? Beleza, glória a Deus. Hoje tivemos um culto maravilhoso pela manhã, fomos muito abençoados, e eu quero crer que a mesma unção que estava aqui no período da manhã, está aqui também à noite, amém? Que você possa receber algo que só Deus pode te dar, em nome de Jesus. Eu estou no centro do vídeo, tá ok. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Ok, pode deixar aberto aí no primeiro livro, amém? Antes de
entrar propriamente na palavra, eu gostaria de dar algumas recomendações para a igreja, recomendações que eu dei hoje pela manhã. Primeiro, eu gostaria de falar da preparação para você estar em qualquer culto. Qualquer culto que eu digo é culto na igreja, não estou me referindo a outro tipo de culto. Então eu gostaria muito que você entendesse que existe um preparo. Por exemplo, você se enche em casa, recebe em casa, para poder dar aqui, entregar aqui. Se você não se enche em casa, você vai chegar aqui vazio, muitas vezes em crise, muitas vezes sem força. Então é muito importante você se renovar em Deus e entender que quando você chega aqui com uma perspectiva certa, uma motivação no coração correta, vai haver manifestação. Vai haver manifestação. Agora, quando você chega aqui só com aquela visão de eu vim receber e não dar, e não entregar, e não oferecer, então é muito importante nós termos esta consciência. Eu sei que a tua vida muitas vezes é difícil, eu sei que você passa por crises, problemas, lutas, mas você tem um Deus que é por você, que te renova, te fortalece e que te abençoa. Então a minha palavra é para que você possa, em nome de Jesus, exercitar isso na tua vida. Porque não adianta você só vir aqui e dizer: Deus, faça aquilo que eu não estou fazendo. Por exemplo, você chega e diz: Deus me abençoe financeiramente, mas você não administra a sua vida financeira. Como Deus vai te abençoar? Deus te abençoa desde que você faça a sua parte. Amém. Uma outra coisa importante com respeito ao som, o microfone do pastor não pode ser usado no ensaio, porque senão a gente chega na ministração, como aconteceu na sexta-feira, e a gente não encontra uma boa regulagem. Então é sagrado isso, tá? Essa recomendação. Uma outra coisa se tiver bebês na igreja e eles estiverem um pouquinho inquietos, a mamãe não precisa se constranger, acontece. Nós temos algumas salas de apoio aqui atrás do altar, a mamãe pode ir lá, pode cuidar da criança, enfim, nós temos sempre uma colaboradora que vai estar atenta no culto para poder te dar todo o respaldo, toda a atenção que você precise para cuidar com muito carinho da sua criança, tá bom? Mas criança para mim não atrapalha, criança para mim não estorva, muito pelo contrário, criança para mim é bênção. Amém? A igreja durante muito tempo pensou somente nos adultos, a gente tem que pensar nas crianças também como discípulos, nos bebês, nas crianças, adolescentes e jovens. Amém? Uma outra coisa é importante você, antes do culto, ir ao banheiro, tomar sua água, para você poder cultuar tranquilo. Pode trazer sua garrafinha d'água, mas não se constranja se você realmente precisar ir ao banheiro. Por que eu estou falando isso? Porque alguns irmãos não têm semancol, aí levanta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e acaba realmente roubando a atenção de vocês, e muitas vezes é aquele momento onde a semente que você precisa é roubada pelo inimigo, porque você se distrai, você perde a atenção, a concentração. Então, aprenda a ter esta disciplina em nome de Jesus. Então, não tem problema ir ao banheiro, se apertou realmente, pode ir, é melhor fazer lá do que aqui, tá bom? Não tem problema. Eu só estou falando porque às vezes a pessoa levanta, vai esticar as pernas, vai retocar a maquiagem,
fica conversando, passeando, e bebe água, e acaba realmente atrapalhando um pouco. Então a igreja precisa ter essa disciplina em nome de Jesus, amém? Principalmente o grupo de louvor. Eu cobro muito isso do louvor, porque quem está no altar é o exemplo para a igreja. Então o grupo de louvor precisa estar aqui, caderninho na mão, anotando as mensagens, participando, atentos, porque nós damos o exemplo a vocês. Depois do pastor, o grupo de louvor é o ministério que mais aparece na igreja, amém? Muito bem. Quando nós lemos algum texto na palavra, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus fale. Cada vez que você abre a Bíblia, é a boca de Deus aberta para falar com você. Para isso acontecer, é preciso compromisso com esta palavra. Então te faço uma pergunta: qual o teu compromisso com esta palavra? Você lê a Bíblia diariamente? Você tem a sua Bíblia? Você marca, anota, rabisca? Você registra nela o que Deus fala com você? Isso é muito importante. Qual a importância que você dá para a palavra? Porque se você não der importância nenhuma para a palavra, Deus não vai falar com você. Nós precisamos treinar esta sensibilidade todos os dias. Não pense você que estou falando de algo místico. Eu estou falando com uma igreja madura que precisa desenvolver o seu caráter em Deus e amadurecer. Precisamos desenvolver compromisso com esta palavra, dedicar tempo para entender qual o propósito de Deus através de uma mensagem. Por exemplo, você sai daqui, você precisa registrar. Um homem de Deus chamado Rick Warren dizia que um pedaço de lápis, ele é muito importante na nossa vida. Por quê? Por menor que ele seja, ele nos ajuda a manter a memória, a lembrança. Então é muito importante você compreender isso. Você precisa entender que a igreja é a escola do crente, e você vem aqui para aprender, porque se você não aprender, você não vai romper. E aqui nós não estamos ensinando somente coisas naturais, nós estamos ensinando coisas do Espírito. Você pode aplicar para a sua área emocional, sentimental, afetiva, financeira, econômica, material, para diversas áreas. Mas é muito importante que você entenda que este tempo, para você entender a palavra, é um tempo que você precisa regar com oração, com jejum, consagração, santificação, separação. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque se a igreja do nosso tempo não entender que está perdendo o curso, o rumo, o itinerário, o destino, esta igreja vai se perder. Então é muito importante você estar comprometido com a palavra. Quem está comprometido com a palavra vai passar tempo com a palavra e vai regar este tempo com oração e com jejum. Com isso vem aquilo que biblicamente chamamos de quebrantamento.
Quando a Bíblia fala de quebrantamento, qual a definição? Quebrado, esmiuçado, despedaçado, tornado em pó. Nós precisamos deste quebrantamento para compreender o que Deus tem para a nossa vida. E isso não tem nada a ver com sentimento. A mente, ela vai traduzir, ela vai interpretar aquilo que Deus está trazendo no nosso espírito e no nosso coração. Eu sei que é algo complicado de explicar, mas eu acredito que você vai ter as suas próprias experiências com Deus. Muitas vezes, ao abrir a Bíblia, ao lê-la, os meus olhos ficam marejados, sou tocado no profundo do meu coração. Muitas vezes leio e releio aquele texto inúmeras vezes, declaro em voz alta, permito que o Espírito Santo me molde, me trate, porque são tantas coisas, queridos. A obra aqui é grande, eu sei que aí também. Por isso esse é o caminho. Se nós não fizermos isso, nada vai acontecer de novo e diferente. E eu sei que tem pessoas aqui hoje cansadas da vida que tem levado, da vida que tem vivido, e você quer que as coisas mudem. Você já tentou na sua própria força mudar e não conseguiu. Então permita que Deus faça isso. Saia da frente, para de atrapalhar e deixa Deus fazer uma obra linda na sua vida. Então, não busque ouvir aquilo que as pessoas de repente te entregam. Muitas vezes pode ser até um bom conselho, mas é melhor você passar 5 minutos com Deus do que 5 horas com qualquer pessoa, por melhor que ela seja. Muitas vezes então, a voz fica embargada na garganta, a gente se joga aos pés de Jesus, e a gente vivencia aquele momento que é de tanta graça. Hoje, vivemos em um tempo onde as pessoas dizem: eu não tenho tempo mais para orar, eu oro no carro, eu oro indo para o trabalho, a minha vida é corrida. Mas eu quero te falar uma coisa, é muito importante você separar parte do teu tempo para Deus, e dizer para Ele: esse tempo é teu, esse tempo é para você, é para ti, é exclusivo. Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Deus quer falar com o seu povo. Um dos maiores problemas que nós temos nesse tempo é que as pessoas dizem: Deus falou comigo, quando na verdade Deus não falou. Quando realmente Deus fala com você, Ele vai corrigir o teu caminho, as tuas veredas. Ele vai tratar você no íntimo. Ele vai te desnudar. Ele vai te marcar. E você vai conseguir marcar outras pessoas, em nome de Jesus. Agora nós temos outra situação. Quem quer vai receber, porque não é todo mundo que recebe, é quem realmente quer, está disposto a receber. É aquilo que eu falei, você tem que sair daqui e trabalhar essa unção, manter este pavio aceso, orar sobre aquilo que é liberado deste altar. Qual é o propósito profético de Deus para este tempo? O que Deus tem falado comigo? O que eu preciso fazer para a vontade dEle alcançar não só a minha vida pessoal, mas alcançar aqueles que estão à minha volta, aqueles que convivem comigo, a minha cidade, o meu estado, o país onde eu moro. A nossa visão muitas vezes é micro e ela precisa ser macro. Nós estudamos um pouco na sexta-feira, por isso que eu dei estes toques,
porque de certa forma, quando o microfone não está legal, isso atrapalha. Muitas vezes, a movimentação excessiva atrapalha. Precisamos estar todos no mesmo espírito. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque se você estiver aqui só de corpo presente, não vai acontecer nada. Você realmente precisa ativar sua fé. Não é simplesmente vir na igreja, bater cartão e ir embora. Não. Nós falamos na sexta-feira sobre as igrejas da Ásia Menor. As igrejas do livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Apocalipse vai tratar e vai registrar o assunto igrejas até o capítulo de número 3. A partir do número 4 já não faz menção de igreja, só fala dos santos. E em todas estas cartas, ditadas pelo próprio Jesus, João estava exilado na ilha de Patmos, e ali ele recebeu esta revelação. O livro do Apocalipse fala das últimas coisas, é um livro profético, é o livro das revelações. Quem pensa que Jesus falou pela última vez nos evangelhos se engana, porque ele falou pela última vez aqui no livro de Apocalipse. E para cada uma destas igrejas, a palavra foi: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Por que é que estas igrejas morreram? Literalmente morreram. Hoje você pode visitá-las. Terminei esta palavra hoje pela manhã. Uma irmã disse: eu estive lá, eu visitei os escombros, as ruínas destas igrejas. Por que que elas morreram? Porque elas não deram ouvidos ao Espírito Santo. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo. Você precisa saber quem é que fala com você. Qual voz você tem ouvido? Por que é que nós temos que pregar isso? Para que a nossa igreja não morra. Para que o propósito de Deus não acabe em você. Nós temos um encargo, uma missão, um trabalho a realizar neste tempo. Você não está aqui apenas como um figurante, você é protagonista desta história. Você não está aqui apenas decorando a igreja. Você tem um papel a cumprir. E se você não ouvir do Espírito Santo aquilo que Deus quer imprimir no teu coração, você vai ser apenas um ouvinte, um espectador, alguém que só assiste. Tem pessoas na sua casa que estão indo para o inferno, e você muitas vezes não está fazendo nada. Pessoas, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de estudo, pessoas que frequentam com você a academia, o clube. A igreja
igreja, ela precisa ser despertada para esta realidade. Porque nós, neste tempo, estamos muito passivos. Entramos, assistimos o culto e vamos embora, e parece que cumprimos a nossa obrigação meramente religiosa, quando na verdade ser discípulo não é isso. Ser discípulo também não é pendurar um instrumento nas costas, não é só tocar um instrumento, não é só empunhar o microfone, não é só cantar, não é só dançar. Fazer a obra é muito mais do que isso. Nós precisamos ser igreja fora de quatro paredes. Tem gente que parece até agente secreto de Deus, não fala que é cristão, não fala que é crente, não fala que é evangélico, se bem que a Bíblia nos chama de filhos. E nós precisamos ser lá fora o sal que tempera, o sal que faz a diferença. Nós precisamos ser lá fora a luz que ilumina o mundo que anda em trevas, que tropeça e cai, o mundo que precisa de cura, de libertação, de um milagre para suas vidas. Mas quando o mundo olha para nós, eles vão ver que nós estamos mais parecidos com eles do que parecidos com Jesus. Temos os mesmos vícios, as mesmas debilidades, fraquezas, incontinências. E só tem uma forma de alcançarmos estas pessoas: se a unção de Deus estiver realmente em nossas vidas. O profeta disse que esta unção quebra, despedaça e destrói todo jugo de Satanás. Não adianta na amizade você tentar mudar as coisas. Não adianta, como um bom conselheiro, naturalmente você querer mudar as coisas. Nós precisamos mais do que nunca do poder do alto para cumprir um propósito neste tempo profético. As coisas lá fora estão feias. Eu acredito que haverá mais juízo sobre esta geração do que sobre Sodoma e Gomorra. Uma sociedade libertina, sem ética, sem moral, negligenciando o espiritual. Deus hoje é colocado de escanteio. Em muitos lugares é proibido falar de Deus. Eu estou falando de Brasil. Um irmão se converteu, estava feliz da vida porque tinha se batizado. Quando chegou na empresa, o patrão conversou com ele e disse: nós não queremos crentes trabalhando aqui. Você sabe que eu sou do outro lado, então procura outro emprego. Ele foi demitido por conta da sua fé. Isso é perseguição religiosa, mas só funciona se denunciar para a direita, não para a esquerda, para os comunistas, socialistas. Virá um grande avivamento no Brasil, mas acredito que depois de perseguição, porque nós temos aqui Deus e o diabo. Deus diz em todos os cultos: ore, e o diabo diz em todos os cultos: não ore, você é muito ocupado, você corre demais, você não tem tempo. Quem é que você ouve? Deus que manda você orar, ou o diabo que diz para você não orar? Deus diz: jejue, esta casta, esta falange, esta legião não sai a não ser com jejum e oração. O diabo diz: não, você não pode passar fome, teu trabalho é pesado, não faça isso. Quem é que você ouve? Deus ou o diabo? Ah, pastor, mas é minha mente, eu conversando comigo mesmo. Não, o diabo fala na primeira pessoa.
Ele usa o pronome eu e você acha que é você. O diabo, Deus está aqui, o diabo está aqui. Deus diz: eu quero te prosperar. Mas para você prosperar, você precisa plantar. Se você não lançar semente ao solo, você não vai colher. O diabo está aqui, ele diz: não, você não pode semear, você não tem condições, você está passando por uma crise financeira. Se você fizer, vai fazer falta. Quem é que nós ouvimos? Deus ou o diabo? Deus diz: vai no culto, eu quero falar com você, edifica a sua fé, se fortalece na palavra. O diabo diz: não, não vai à igreja, deixa para ir no domingo. Hoje você está cansado, a sua semana está difícil, dorme e repousa um pouco. Quem é que nós ouvimos? Deus ou a carne? Porque o diabo fala na carne, não no espírito. Você sempre tem que pensar: esta palavra vem de Deus ou esta palavra vem do inimigo das nossas almas? Porque se nós formos analisar, nós ouvimos a maioria dos conselhos errados que o diabo nos dá, e a gente acha que está tudo bem. Aí você fica sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia, sem vir nos cultos, sem contribuir, sem buscar. Chega uma hora que você vai estar aqui, você continua filho, mas você vai viver uma vida de sequidão. A sua vida vai ser um deserto. Você não tem o que colher porque você parou de plantar. Você está fraco porque você deixou de orar. A sua fé é gelatinosa, é volúvel, porque você deixou de construir, de edificar. Você se vê sozinho, e muitas vezes diz: eu estou sozinho porque a igreja não vive em amor, ninguém se preocupa comigo, ninguém me liga, ninguém manda uma mensagem. Preste atenção: quando você está doente, você vai no médico, você vai no hospital, ou o médico, o hospital vai até você. É uma questão de maturidade. Eu estou precisando de ajuda, eu vou buscar ajuda. Eu estou numa igreja, eu tenho um pastor, eu vou falar com ele, eu vou pedir oração para os irmãos da intercessão. Eu preciso de acompanhamento, eu preciso de ajuda. Mas o tempo todo Deus está falando aqui e o inimigo falando aqui. Quando você tem maturidade, você diz: diabo, se eu quero ser cuidado, eu preciso cuidar. Eu já estou na igreja há tanto tempo, até quando eu vou estar chorando por atenção, sendo que eu mesmo não faço o que devo fazer para os meus irmãos? Se eu não planto, eu não colho. Se eu sou uma pessoa que cuida dos meus irmãos, que é atuante na igreja, que ora por aqueles que precisam, logo nunca vai faltar quem te estenda a mão, quem que te abençoa e quem cuide de você. Mas o diabo, ele sempre vai falar aqui, e Deus vai falar aqui: que voz é que você tem ouvido? Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos as 7 igrejas que Jesus alertou, morreram, literalmente morreram, porque não deram ouvidos ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Coloca na tua lista de prioridade: orar, jejuar, ler a Bíblia, tem um plano de leitura, contribua com o reino, abençoe a obra, invista na igreja que você faz parte. Não perca cultos.
Se relacione com irmãos espirituais. Ajude os fracos. Ore por eles. Mas não permita que este espírito de fracasso, derrota, frustração, desilusão alcance você. Você foi chamado para a liberdade, não mais para ser escravo. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouco do evangelho ao redor do mundo. Na Europa, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, movimentos como dos puritanos, pietistas, morávios, as missões modernas, os grandes avivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão, onde as igrejas estão morrendo. Menos de 4% da Inglaterra frequenta uma igreja. A Inglaterra não é mais o país de John Wesley, George Whitefield, não é mais o lugar, o país de William Whitford, William Carey, Don Charles Ryan, Charles Haddon Spurgeon, Marco L. Jones, John Stott, grandes homens de Deus, que sacudiram a Inglaterra, que sacudiram a Europa. Isso foi num passado remoto. Hoje, eles seguem Richard Dawkins, o patrono dos ateus. A igreja perdeu a sua voz. A Escócia, berço do protestantismo presbiteriano, terra de John Knox, na sua praça principal tem uma igreja grande, uma torre enorme, muito bonita. Sabe o que funciona lá hoje? Um pub, um bar. E a irmã disse: eu estive lá, eu conheci este lugar, meu filho frequenta. A Holanda, ela foi forte até 1960. Igrejas apinhadas, cheias, amontoadas de gente. Hoje, as igrejas estão fechadas por falta de pessoas. Sabe o que funciona nestas igrejas? Museus. O que isso significa? A igreja se perdeu em uma geração. Por isso nós estamos aqui. Não creio que batendo em ferro frio, mas dizendo: igreja ora, igreja jejua, igreja busca Deus na palavra, igreja cuida do reino, da obra, invista em missões. Não perca cultos, esteja com os irmãos, não deixe que o diabo esfrie vocês. Este é o nosso trabalho, como atalaias, berrando nos quatro cantos, nos quatro ventos, para que a obra de Deus no Brasil não pereça. Irmãos queridos em Bragança Paulista, com igrejas de respeito, muitos membros,
aparentemente abençoadas, fecharam suas portas. Foi um baque para a cidade. Escândalos, levantes, ataques. O evangelho perde com isso. Mas falta a igreja intercessora, a igreja que cobre, a igreja que busca Deus de madrugada, que dobra os seus joelhos, a igreja que vive de fato para Deus, e não somente para fazer troca, barganha, negociação, negociata, comércio. O púlpito não é um balcão de negócios, a Bíblia não é um produto, a igreja não é um público consumidor. Nós precisamos entender isso. Olha para o seu lado, olha para os assentos vazios. Isso precisa incomodar o teu coração, isso precisa fazer você chorar, isso precisa tocar você no teu íntimo. Você precisa amar esta pessoa que se assentava do teu lado em todos os cultos, mas que você nem sabe o nome dela, e se ela para de vir, nem falta ela te faz, porque você tem lá o seu grupinho, ou é o grupo da Luluzinha, ou é o grupo do Bolinha. Você só cumprimenta aquelas pessoas que você conhece, você só se relaciona com aquelas pessoas que você tem afinidade, e nós perdemos a identidade do que é ser igreja, do que é servir o nosso irmão, é de se preocupar com ele, de caminhar com ele, de mãos dadas, se preciso for, carregá-lo no colo. O Toninho Eiras operou recentemente, e eu fiquei muito tocado em saber que o irmão Maurício, a irmã Nice e a irmã Nair cuidaram dele, cuidaram da esposa, cuidaram da família. Sabe o que é isso? É ser igreja. Eles estão lá representando a igreja, eles estão lá representando o pastor, eles estão lá vivendo este evangelho. Eu não pedi, ninguém pediu. Preste atenção, ouça o Espírito Santo. Muitas pessoas estão morrendo na fé, e a igreja, ela morre quando crentes que foram fervorosos começam a morrer. Talvez você no passado tenha sido muito ativo, deve ter acontecido alguma coisa que te trouxe este estado de torpor. Tem gente que pensa, eu entro, assisto o culto e vou embora, e está tudo certo. Para Deus não está. Ser discípulo é mais do que isso. Ser discípulo é discipular. E ser discipulador é ter discípulos. Eu sei que muitas vezes o sistema religioso frustra, mas o Senhor Jesus nunca vai nos frustrar, nos decepcionar, nos machucar. Por isso que eu digo, eu ando em amor e perdoo sempre. E por eu ter esta prática, comigo não tem tempo ruim. Eu nunca vou dormir chateado com alguém. A Bíblia diz, não coloque debaixo do sol a sua ira. Resolva o que você tem que resolver enquanto é dia, porque você precisa ter uma noite tranquila, de paz, abençoada. Não permita que estas sementes cresçam. É mais fácil arrancar uma semente do que uma árvore.
Quando você se permite ser curado, você vai viver a melhor parte do seu ministério. Você vai se alegrar com aquilo que o Espírito Santo vai fazer em você e através de você. Almas sendo tocadas, almas que se convertem, almas que se entregam a Jesus, almas que descem as águas, almas que vão comungar e se assentar à mesa com Jesus. Nós não podemos ser insensíveis. Precisamos orar e falar com Deus e dizer: Deus, coloca em meu coração amor pela igreja, amor por esta obra, amor pelo altar, amor pelo pastor, amor pela liderança, amor pelos irmãos, amor pelos pecadores, amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão afastados, amor por aqueles que estão se esfriando, para que eles não morram. Sabe por que nós estamos aqui? Alguém tem orado por nós, alguém tem nos sustentado através da oração, porque todos nós somos humanos, e muitas vezes somos tentados. É melhor parar de ir para a igreja, não está adiantando de nada, a coisa parece que está piorando. O diabo é mentiroso. A Bíblia diz que não seremos enganados e nem confundidos. O diabo é aquele que engana, é aquele que confunde, mas a palavra de Deus para nós é que não seremos enganados e nem confundidos. Por isso nós estamos aqui, e eu quero crer que você vai permanecer firme, sopre o vento que soprar, aconteça o que acontecer, que o diabo não toque na tua fé e não te esfrie espiritualmente, que você tenha uma aliança com Deus, para viver para Ele, enquanto viver sobre esta terra, porque caso contrário, o mundo vai te engolir. A Bíblia diz que o diabo é como um leão, que está ao derredor, bramando, para devorar as suas presas. Por que que ele não está ao redor, ele está ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Porque ele é como o leão, porque ele quer imitar a Jesus. Ele não é leão, ele nunca será um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você está do lado mais forte. O Senhor te ama, Ele te escolheu, Ele te trouxe aqui, e Ele que está mandando você aqui. É Ele que tem enchido o teu coração de esperança, é Ele quem tem renovado a sua fé, é Ele que antes de colocá-lo de pé, coloca você de joelhos. Talvez você não tenha orado como deveria, talvez você não esteja jejuando pelo menos uma vez por semana, talvez a tua Bíblia esteja abandonada, largada num canto, empoeirando, talvez você seja crente somente dentro da igreja, mas você precisa aprender que você é filho e filha de Deus 24 horas por dia, e que um dia nós estaremos juntos na eternidade, e o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos preparando para entrar neste céu. Deus está se movendo. Olha para a América do Norte, olha para os Estados Unidos e Canadá. As grandes denominações históricas, presbiterianas, batistas, metodistas, muitas delas hoje não creem mais na Bíblia. Muitas delas hoje se renderam ao liberalismo.
E temos que tomar muito cuidado com isso. Porque aqui no Brasil, como é que estão as coisas? Eu quero estar numa igreja onde eu me sinto bem. A pessoa ela quer ser anestesiada na sua alma. Leonard Ravenhill, ele disse que a tragédia da igreja é ter um povo que busca felicidade e não santidade. Você quer um lugar onde você se sinta bem, um lugar que seja agradável para você, um lugar onde você é abraçado, aceito, não importa as suas práticas, porque agora está assim. Tem muita coisa que nós não podemos mais pregar. Temos que rasgar estas páginas da Bíblia, amassar e jogá-la fora. Não podemos pregar mais. Pastor, fiquei constrangido. Pastor, vou mudar de igreja. Antes, quando se pregava a palavra, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando se prega a palavra, as pessoas mudam de igreja. Olha como pastor o que eu ouço: pastor, nós não vamos ficar aqui, nós vamos para outra igreja, porque lá ela é grande, ninguém fica sondando a nossa vida. Eu disse: espera aí, nós não sondamos a sua vida, nós queremos cuidar de você. Nós estamos te alertando para uma relação que amanhã pode não dar certo. Talvez de uma gravidez precoce, de um relacionamento que está sendo carnal. Uma vez eu ouvi que em nome da felicidade tudo é válido. Satanás 4:9. Então eu prefiro ir lá para esta igreja maior. Ninguém se mete na nossa vida, a gente não conhece ninguém, a gente entra, a gente sai. Aliás, lá tem outros casais também como nós. Ninguém acusa. Este não é o papel da igreja de acusar, mas é o papel da igreja de molestar, exortar, redarguir, corrigir. Mas como que você vai trabalhar com aquele que é indomável? Ele quer fazer igreja do jeito dele, então ele vai procurar a grife gospel, o lugar popular, onde o lugar está cheio, mas muitas vezes o lugar está cheio de pessoas vazias. Não quero aqui criticar outra igreja, não quero esmurrar o corpo de Cristo, mas eu estou falando do movimento evangélico dos nossos dias. É normal sair da igreja e ir para o motel, é normal sair da igreja e beber, é normal sair da igreja e ir para a balada, é tudo normal. A pessoa ela chega, ela canta, ela extravasa, parece muito espiritual no vídeo, levanta a mão, treme, se ajoelha. Amados, todas as igrejas têm os seus salvos e não salvos, inclusive a nossa. Não somos melhores do que ninguém. Do mesmo jeito que estamos fazendo esta observação, talvez tenha alguém que faça alguma observação de nós também. Mas nós estamos aqui querendo mudar, querendo fazer o certo, ser diferente, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Eu me lembro quando a igreja parou de ser uma igreja de campanha, porque eu tive uma experiência que mexeu comigo. Fizemos a campanha das portas abertas, entreguei uma chave para a igreja. Uma irmã professora pendurou numa corrente esta chave, me encontrou no banco
Ela disse: pastor, eu estou firme na campanha. Ela pegou a chave, levantou para o alto e beijou. Eu disse: Deus, eu estou ensinando o povo a ser idólatra, me perdoa. Eu cheguei para a igreja e disse: olha, a partir de hoje nós não vamos fazer mais campanha, me perdoe. Aí uns irmãos disseram: pastor, mas nós precisamos levantar recursos para a obra. Eu falei: a obra é de Jesus. Se nós fomos chamados por Ele, a obra não é nossa, é dele. Ele vai cuidar dessa obra. E Ele cuidou. Esses irmãos foram embora. pastor, não tem problema a gente ir para outro ministério, porque a gente gosta de campanha. E tem igreja que prende os irmãos na campanha, e eles vivem de campanha em campanha, não é de glória em glória. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa mudar. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa renunciar. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa abrir mão. Sabe esse jeitão que nós temos, que muitas vezes é fruto de justiça própria e da nossa raiz de orgulho? Não, eu sou assim. Sofreu a vida inteira, quer continuar sofrendo? Porque é teimoso, cabeça dura, desobediente, rebelde. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Deus quer mudar a tua história, o teu destino, o teu amanhã, o teu depois, o teu daqui a pouco, o teu futuro. Deus não quer que você esteja aqui hoje e esta igreja não exista amanhã. Esta igreja precisa ser geracional, precisa alcançar sua descendência, precisa ser a igreja dos teus filhos, a igreja dos filhos dos teus filhos, a igreja dos filhos dos teus filhos, e assim sucessivamente. Então você precisa orar por este lugar, você precisa pagar o preço. É de graça, mas não é barato. Você precisa estar compromissado, aliançado. Então hoje nós pregamos, olha, nós ofertamos ao Senhor, nós dizimamos, mas eu não digo mais: você é maldito, você está debaixo de maldição, você vai para o inferno. Hoje eu não faço mais isso. Quando eu prego Malaquias 3, eu digo: estou pregando a bênção. Eu quero que você viva a bênção. Espero que você não escolha a maldição. E olha que a gente linkava com Coríntios, onde diz lá que o roubador não entrará no reino dos céus. Então, ó, se você está roubando a Deus, você não vai entrar no céu. Presta atenção, você entra no céu pela graça, mediante a fé, não é pagando valor nenhum. Mas se você não contribui, você não recebe galardão, você não será abençoado pelo próprio Cristo. Então isso é sério para nós, e precisamos levar isso em consideração. Os seminários lá nos Estados Unidos, que outrora formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo, se renderam ao liberalismo, não acreditam mais na essência da palavra. E de repente para nós tanto faz. Sabe quem faz teologia hoje para a igreja? Estes cantores de modinha, que cantam qualquer coisa sem profundidade, e a igreja abraça. A igreja precisa ser como os irmãos de Bereia. Precisam filtrar as coisas. Então hoje a gente quer congregar num culto soft, light. Pastor, o culto tem que ser fast, tem que ser rápido.
2 músicas, palavra de 15 minutos, 20 minutos. Faz o ofertório e despede o povo. Amados, nós não vamos nos render a esta política. É tão pouco tempo que nos submetemos ao Senhor. E quando você entra aqui, você tem que dizer: é para ti, Jesus. Quando você entregar sua oferta, é para ti, Jesus. Por isso que não dá para ser qualquer coisa. Nós temos que fazer o nosso melhor. Sabe por quê? Isso será transformado em fruto de justiça para a tua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes foi pregar em Nova York. Estava com um pastor que disse com ele: estas igrejas fecharam. E apontou 12 igrejas no percurso. Igrejas que trancaram as portas, que fecharam, que encerraram suas atividades em Nova York. Os templos estão morrendo, as igrejas estão vazias. A cada ano, milhares e milhares e milhares de pessoas estão se afastando, se esfriando e morrendo. A pergunta é: o próximo vai ser você? Cuida da tua vida espiritual. Não ande sozinho. Aprenda que você não é uma ovelha solitária. Você precisa de um pastor. Você que tem um chamado para liderança. Chega para o seu pastor e diga: pastor, eu quero ser discipulado, se não para o senhor, por alguém. Algum irmão maduro que me ajude a crescer na fé, conhecimento e graça. Vamos voltar com as células. Vamos formar novos líderes. Vamos alcançar novas pessoas. Nós estamos em Bragança Paulista para fazer a diferença neste tempo profético, para fazer um trabalho relevante. Não digo que eu quero ser melhor do que ninguém. Como o apóstolo Paulo dizia: dentre os apóstolos eu sou o menor. Eu digo para os pastores: eu estou aqui para polir a sua armadura, afiar a sua espada. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero só fazer um trabalho relevante. Mas acredito que todo pastor sonha com uma igreja que tem sucessores, uma igreja que não morre nele, porque muitas vezes quando o pastor é enterrado, se joga uma pá de cal em cima, acabou a igreja. Vocês precisam sonhar de estar aqui neste altar, de assumir junto comigo este púlpito, de compartilhar comigo as alegrias do ministério. Note que eu não falei dores do ministério, tristezas do ministério, porque ministério para mim é leve, ministério para mim é suave, ministério para mim é prazeroso. Ouvi certa vez: se você está sofrendo com o ministério, você está fazendo qualquer coisa menos obra de Deus. É desafiador, mas ao mesmo tempo é extremamente abençoador servir a Jesus. Neste tempo, amados, depois de mais de 2000 anos atrás, o Evangelho continua vivo, vigoroso, alcançando corações, transformando vidas, salvando almas do inferno. Talvez Deus te chamou para o ministério de ensino, como conselheiro, como servo, como levita na área da música, ou como adorador à luz do Novo Testamento. Talvez Deus te levantou como um intercessor, uma intercessora. Uma coisa eu sei: você precisa voltar a ser uma tocha incandescente, luzeiro, aonde você passa, por onde você anda.
tira os olhos dos problemas, dificuldades e lutas, e coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Nós temos uma palavra profética para o Brasil, de que um grande avivamento mundial acontecerá pelo Brasil, passará por nós. Eu quero fazer parte deste tempo, e eu quero que você faça parte deste tempo. Vai ser memorável, inesquecível. Amados, o Brasil é a esperança do mundo. Coreia do Sul, durante um bom tempo, um homem chamado Paul Yang-cho, depois ele mudou o nome para David Yong-cho, porque ele disse que ouviu nitidamente o Espírito Santo chamá-lo de Davi. Ele mudou o nome para David Yong-cho. Amados, são 7 cultos no domingo. Capacidade da igreja, 25 mil pessoas. Um grande avivamento na Coreia do Sul. Um lugar de grande bênção, onde as autoridades são cristãs. Presidente, ministros, assessores. Aquele lugar foi abalado pela oração de um povo sincero. A igreja comprava montanhas e faziam ali cavernas, grutas, onde as pessoas entravam e ficavam sozinhas orando por dias. Tinha uma placa, lá tem uma placa, que diz assim: proibido jejuar mais de 40 dias. Um povo que buscava incansavelmente. Milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas acordam de madrugada, às 4 da manhã, para irem orar na igreja. É um movimento lindo, mas isso foi no passado, agora está morrendo. Eu fiz um seminário com o pastor Sandokin, da maior igreja presbiteriana do mundo. A igreja dele também tinha montanhas, grutas, cavernas, onde as pessoas passavam dias orando. Algumas, dezenas, centenas, talvez ainda milhares de pessoas daquele país estão se dobrando e clamando por um avivamento mundial. Mas o Brasil tem feito o quê? Ouvi dizer que o povo brasileiro tem preguiça de orar, preguiça de ler Bíblia, preguiça de ir à igreja. Diga: está repreendido e quebrado em nome de Jesus. Sabe o que eu quero profetizar nesta noite? É que o Espírito Santo vai te empurrar da cama, vai te incomodar. Você vai acordar de madrugada e não vai conseguir dormir mais, para dobrar os teus joelhos, clamar, suplicar e buscar a face deste Deus. Não só porque você tem problema e as coisas não te vão bem, não, para que o propósito de Deus se cumpra neste tempo profético. É para isso que nós estamos aqui. Você vai orar e dizer: Deus, que os assentos sejam concorridos, que não haja lugar nos cultos para o povo se assentar, que exista sede e fome em nosso meio, que pessoas estejam dispostas a buscar a face do Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Deus tem algo para fazer através de você, e é algo grande. Lembre-se todos os dias disso. Fique em pé só um instante, por favor. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Comece a orar em línguas no teu lugar.
Começa a orar no Espírito Santo no teu lugar. Lembra que eu falei da atmosfera? Nós queremos que esta atmosfera seja totalmente tomada pela graça de Cristo, pela doce presença do Espírito Santo. É hoje que o Senhor pode te renovar. É hoje que o Senhor pode te resgatar. É hoje que o Senhor pode liberar sobre a tua vida aquilo que está retido no reino espiritual. Ore no Espírito Santo. Ore em línguas. Ore em línguas. Pode orar mais alto. Libera. 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 Oh, recalabashuri kahalamanasa. Oh, requei calabashuri andeitosteri bahashi. Oh, rebalababaha. Oh, requei calamanayasha, recaramanasso. Oh, requei calamanassa. Ora, fala, Deus, me toma com teu Espírito, renova em mim a tua unção, a tua graça, o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, inflama o meu coração, incendeia o meu coração, ateia fogo no meu coração. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você está tendo um encontro hoje com Ele, com Jesus Cristo. E Ele quer te batizar com fogo. Ele quer te batizar com uma nova unção. Oh, recachalabasu recaianassa. Ele quer te entregar aquilo que você um dia perdeu. Algo que um dia você talvez tenha permitido que o diabo tomasse de você. Oh, recarabalasu recaia xalamanasto requei calamanassi. Oh, recalabaste. Toca, Senhor, o teu povo. Junta as brasas. Sopra sobre elas, Senhor. Em nome de Jesus, renova o teu povo. Renova a tua igreja. Oh, requei calabarra xaramanalaçô. Oh, requei calamanasterianda lavaçu. Mais, Senhor, mais da tua unção, mais da tua graça, mais da tua presença, mais do teu poder. Corre calabachorianda lavaçu, requei calamanassa. Oh, xericala recandarabalashu, recaia lavastou. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve, virei a ti, contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei eu a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, recalababarra xalamanasso, requei calabasto, chequeriganda lavaçu. Oh, recalamanasterianda lavasto, recalabasto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Renova, Senhor, o teu povo. Oh, recalabachorianda lavaçu. Mais, igreja, mais. Hoje os céus precisam nos ouvir. A terra precisa nos ouvir. O inferno precisa nos ouvir. Oh, recalabachor, recalabababacha. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir.
Toca, Jesus. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama, Ai, Jesus, não pare de orar, não para, não para, só o teclado. Oh, rebalaça. Amém. Podemos assentar. Pode sentar e apertar os cintos. Oh Deus, Pai querido, que esta unção que o teu povo recebeu hoje, eles possam levar para a semana e para toda a vida. Oh, recalabaço, xelabaço. Oh, recalababa, rachalamanassa. Oh, recalamanassa. Não pare de orar, meu irmão. Não pare de orar, minha irmã. Deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito te encher. Oh, recala babarraça. Oh, recala baço. Mais. Oh, corre, caixa lá, manassa. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, pelo Luiz Gustavo, que está na UTI. Opera um milagre na vida dessa criança, em nome de Jesus. Na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no encerramento do nosso culto, nós vamos entregar a nossa oferta como adoração ao Senhor, o nosso dízimo, a nossa semente. E eu quero te falar uma coisa: se você não é dizimista, seja. Se você parou de dizimar, volte a dizimar. Se você não é dizimista, seja. Se você parou, volte a ofertar. Deus quer te levantar para você cuidar desta obra, e o diabo quer privar você da prosperidade que Deus quer te entregar. A tua sorte vai mudar em nome de Jesus. A tua realidade vai mudar em nome de Jesus. Confia neste Deus que tudo pode, e Ele vai fazer algo lindo na tua vida, e você vai testificar em breve em nome de Jesus. Amém? As maquininhas de cartão estão aqui. Uma está ali com a Elaine e a outra está com a Manu ali. Se você precisar da maquininha, é só balançar a mão, nós vamos levar até você. Você pode fazer o Pix, o nosso Pix está em tela. É o CNPJ da igreja, 01 014 097 /54. Você pode fazer o teu depósito, transferência ou entregar na administração da igreja durante a semana. Cada vez que você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar, de entregar a sua semente, é porque Deus tem para você uma colheita.
Não se prive de receber aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai te colocar mais uma vez de pé, Deus vai te devolver tua dignidade, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você, amém? Separa o teu melhor enquanto nós cantamos este cântico. Pode trazer. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo assim Ficar de pé. jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus que fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Queridos, semana que vem, na sexta-feira, o João Melhorança vai estar pregando para nós, tá bom? Aquele camarada simpático que está ali, levanta a mão aí. Ele já é da nossa igreja, ele é lá de Vargem, ele é um pregador internacional, vai estar pregando aqui na sexta-feira que vem, tá bom? Que Deus abençoe o irmão, ore por ele, para que Deus use a boca dele. Pai querido, nós abençoamos os dizimistas, ofertantes, aqueles que semearam, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram, em nome de Jesus. Venha, Senhor, abençoar o teu povo. Olha para aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego para eles. Olha para aqueles que estão em processo seletivo, em nome de Jesus, libera a tua bênção sobre estes irmãos. Olha para aqueles que estão para abrir o seu negócio, sua empresa. Abençoe, Senhor, os empresários, negociantes, comerciantes, autônomos, aqueles que trabalham por conta, os profissionais liberais. Que a tua graça bendita seja sobre o teu povo. Levante, Senhor, dizimistas neste lugar, ofertantes neste lugar, pessoas abençoadas, que vão fazer esta semente ou semeadura com gratidão, com amor, com alegria. Em nome de Jesus, muda a sorte do teu povo. Eu creio num grande milagre, amém, assim seja e assim será. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebande de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum.
Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoamos os pedidos de oração e os projetos de vida depositados neste altar, em nome de Jesus. Vá para casa abençoado, um ótimo início de semana, que a graça bendita do Senhor esteja sobre você, que os seus anjos possam protegê-lo, guardá-lo e livrá-lo de toda malignidade, que a saúde possa alcançar você, a prosperidade do Senhor e a sua bênção sem medida. Vão em paz, Deus abençoe.